conseguido voltar. Hoje estamos com 2 aluninhas novas, sejam bem-vindas. Esse é novo também, mas é novo velho. Sejam bem-vindas. E tem uma nova lá dentro que preferiu ir para a escolinha, mas disse que vinha estudar a Bíblia e não veio. Nós temos o costume de gravar a aula, não sei nem se vai gravar. E já está gravando? E o irmão Augusto coloca no YouTube. Aí depois ele vai lançar, aí se vocês entrarem pelo link que ele coloca, tem as aulas de todo o último ano que nós já falamos. De tudo que a gente já tratou, já está tudo lá. Todas as aulas. A gente tem, acho que deve ter mais de umas 20 aulas gravadas lá. Tem bastante por lá, né? Que ele sempre posta. Metade em vídeo e a outra metade em áudio. Que a gente gravava vídeo, aí depois a gente passou a gravar apenas áudio. Mas se tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá? Então iniciamos o nosso ano de 2025, iniciamos terminando um assunto que nós estávamos no ano passado. Nós estávamos no ano passado estudando escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, do fim dos dias. Falamos sobre vários assuntos e ficaram faltando 2 ou 3, né, para a gente finalizar esse estudo. Mas deixa eu só recapitular para vocês que estão chegando agora, uma coisa muito importante sobre escatologia. Escatologia é um assunto que ele não é claro na Bíblia. Ele não é um assunto claro, que você possa ler e falar, não, é isso, está claro e pronto. Como, por exemplo, as profecias da vinda do Cordeiro, eles são claras, ele já veio, ele já morreu, estava lá escrito que queria ser pendurado no madeiro e tal, e a gente pode afirmar, aconteceu. Como foi, por exemplo, a profecia do nascimento de Jesus, que os estudiosos, né, a gente chama de astrônomos, né, mas aqueles estudiosos das estrelas viram a estrela de Belém e aí eles concluíram que ali se cumpria a profecia do nascimento de Jesus, seguiram a estrela e acharam um menino. Então são coisas que são claras. A escatologia, ela não é clara, infelizmente. Nós temos N vertentes e mais, dentro de uma vertente, a gente costuma chamar de vertente teológica. O que é isso? Um assunto e vários entendimentos sobre aquele assunto. E dentro desses entendimentos ainda tem outros entendimentos que vão se abrindo. E aí a gente vai então estudando e se adequando. Qual desses que eu leio a palavra me faz mais sentido? Faz mais sentido para mim, para o meu entendimento. Vou dar um exemplo. Dentro da teoria da escatologia, a gente tem o momento do arrebatamento da igreja. Que aí tem aqueles que acreditam que o arrebatamento vai ser pré-tribulação, antes de iniciar a tribulação. Tem outro entendimento que é durante a tribulação e tem outro entendimento que é só após a grande tribulação, né? E aí cada um dos alunos aqui se adequar em uma. Eu sou pré, tem aquele que... Eu acho que a gente não tem nenhum mid aqui, né? Mas a gente tem pós. Você acredita que é mid, David? No meio? Olha lá, eu acredito que é pré, outro acredita que é mid, outro acredita que é pós. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, nós temos textos que podem fundamentar todas essas teses. A gente encontra fundamento para todos. Mas quando você vai juntando a quebra-cabeça, qual faz mais sentido para mim? Esse. No meu caso, assim, não é nem quem faz mais sentido para mim, é o que eu quero que aconteça. O que eu quero? Eu quero mais confortável. Não, para mim é o pré. Eu não quero nem saber de anticristo, eu quero saber a cara dele, não quero saber a cor, não quero saber o que ele vai fazer. Agora tem um aqui que quer. Eu quero ver, eu quero saber como é que vai ser, eu quero saber como é que vai acontecer. Então, o problema dele. Eu quero a ficha, que eu já fiquei sabendo que já nasceu, eu já fiquei sabendo que já está crescendo, que já está para se manifestar. Então, assim, vai de cada um a interpretação. A gente aponta o caminho, fazemos a leitura, explicamos, e aí cada um se adequa naquilo que acredita que seja, desde que esteja na Bíblia. Porque eu também não posso interpretar a Bíblia ao meu bel prazer. Não, eu quero que seja assim. Não, a Bíblia me mostra. Então, se a Bíblia me mostra,
e ela me dá opções para eu entender, então eu consigo ter essa opção. Mas naquilo que ela é clara, eu não tenho conversa. Por exemplo, ela é clara em dizer: sede santos, porque eu sou santo. Então não tem uma segunda interpretação, não tem uma relativização. Eu não tenho como relativizar aquilo. É isso e pronto. Mas tem alguns assuntos que eles são assim, né? Então a gente vai estudando, vai pegando, até porque o próprio Deus, quando ele entregou as profecias a Daniel, que pode ser que seja um tema que a gente estude, né? O Rani até me questionou sobre as profecias de Daniel, se a gente podia se aprofundar. Pode ser até um tema que a gente estude, pode ser não, vai ser um tema, mas a gente ainda não sabe o momento, né? Ele falou que Daniel viria coisas que ele não entenderia, porque não era para a sua época. Então tem coisas que a gente ainda não entende, porque ainda nem é a época de entendimento. Se a gente for parar para pensar, coisa de 40, 50 anos atrás, essa questão da escatologia era muito pior ainda o entendimento, porque Deus não fazia se entender ainda sobre esse assunto, porque eu acredito que ainda não era nenhum momento de se pensar sobre isso, né? Eu estava lendo um escritor falando, eu achei tão fantástico isso, que quando Jesus ele reuniu os seus discípulos e ele disse e falou como é que seria os sinais dos fins dos tempos, lá em Mateus 24, ele ia dizendo: olha, vai acontecer isso, e ele ainda disse assim: e não vai passar dessa geração, né? E aí foi indo a geração, a coisa acontecendo, e Jesus disse que ia voltar e não voltava, e a igreja começou a entrar em um colapso, mas ele disse que viria e ainda não veio. Ele disse que aconteceria e ainda não aconteceu. E aí a interpretação desse teólogo eu achei muito legal. Ele disse: para consolo, o Senhor Jesus então abre a visão de João Batista e dá a ele a visão do Apocalipse para consolar a igreja com aquelas palavras. Desculpa, sempre eu falo errado. O apóstolo João, para consolar a igreja com aquelas palavras, aquele escrito de João. Então a gente vê essa preocupação com a população em questão de entendimento, porque tem coisas que não é para a gente entender agora, mas mesmo que não seja para o agora, Deus ele vai nos dando palavras e pequenos entendimentos para que a gente consiga prosseguir firme, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hoje, o que nós vamos dar uma estudada? Nós vamos estudar sobre Gog e Magog. Já ouviram falar de Gog e Magog? Gog e Magog também é um assunto, já ouviu falar de Gog e Magog? Vou recapitular um pouco da escatologia para vocês poderem ver se conseguem entrar no entendimento. Vamos lá. Primeira coisa, para ficar claro no coração de vocês, Mateus 24, Jesus, vamos abrir lá para a gente ver? Jesus ele começa a nos apontar o que seria, o que é na verdade, o prenúncio, o começo dos fins dos tempos. O que iria acontecer, os sinais do fim dos tempos, toda a abominação, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. E aqui ele dá uma introdução de como seria mais ou menos o enredo. Uma das coisas que vocês têm que entender, para quem está chegando agora nos estudos, quem já está aqui comigo já sabe disso, mas para vocês que estão chegando agora, é interessante entender. A Bíblia, ela não está organizada em ordem cronológica. Ela não está organizada no tempo certo de cada acontecimento. Nem em questão de livro e nem dentro do livro os textos. Eles não estão organizados. Primeiro aconteceu isso porque lá em Mateus fala isso. Depois aconteceu isso. Não, eles aconteceram e eles foram organizados quando teve lá o concílio dos papas que foram canonizar a Bíblia e tal. Eles organizaram da maneira que eles achavam que ia ser melhor em questão de temas,
vamos separar aqui o que é livro poético, o que é livro profético, o que é o início e tal. Então não é em ordem cronológica. Uma coisa interessante é que o primeiro livro realmente escrito, você sabe qual foi o primeiro livro realmente escrito da Bíblia? Livro de Jó. Jó foi o primeiro. E quem escreveu Jó? Moisés. Por isso que muitos acham que a história de Jó é uma história fictícia, que foi criada, imaginada, né? Porque a quem Deus deu o entendimento para escrever Jó foi Moisés. E Jó viveu em que época? Anterior a Moisés, anterior aos patriarcas, anterior... Na verdade, a gente não tem nem como precisar a época em que Jó viveu. Mas foi antes de Abraão, Isaac, Jacó, de conhecerem. Então, aí você vê assim, você vai ler o livro de Jó, quando você olha para o livro de Jó e você entende o momento que foi escrito, aí você vê como que é mais profundo ainda. Porque ainda não tinha aquela revelação, a grande revelação de Deus, que Deus se revela a Moisés. E Moisés vai contando para o povo, mostrando as maravilhas. Jó não tinha conhecimento disso, mas ele já andava com o Deus desconhecido, né? Então, a gente tem a Bíblia e ela não é ordem cronológica, tá? Então, a gente vê as histórias se misturando. A gente vai ver Esdras, Daniel, Ezequiel, Jeremias, é uma galera, Neemias, é uma galera que viveu na mesma época. E eles estão tão distantes, os livros, uns dos outros, né? Por quê? Porque eles foram organizados, profetas maiores. Por que profetas maiores? Porque o livro escrito é maior, não porque eles têm maior importância. Os profetas menores, porque a contribuição do escrito deles é um livro menor, aí foi encaixado aqui em profetas menores. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, é importante a gente ter esse entendimento. Opa, não está em ordem cronológica, eu preciso ter um direcionamento para conseguir montar as peças, para entender o contexto de tudo, e eu preciso ter algumas ferramentas de interpretação. Isso eu já passei para vocês, mas eu vou repetir e futuramente a gente vai quebrando em pedacinhos e vai dando nas futuras aulas. Para interpretar a Bíblia, eu tenho que ter algumas ferramentas de hermenêutica, que eu preciso entender pelo menos o contexto imediato do texto, em que contexto aquilo foi escrito e o contexto histórico do texto, para conseguir entender. Pastor, e como é que eu vou conseguir isso tudo? Eu sempre indico vocês terem uma Bíblia de estudo, porque na Bíblia de estudo a pessoa coloca ali, mas procurar uma Bíblia de estudo que seja de acordo com a visão que a gente segue. Por quê? Porque tem visões diferentes, e aí tem Bíblia de estudo que vão trazer várias visões. Mas depois eu posso indicar uma Bíblia de estudo boa. Uma que eu ganhei essa aqui, e que eu tenho gostado muito, que ela tem uma visão bem próxima do que eu tenho como entendimento, é essa Bíblia de estudo do Jimmy Swaggart. Essa aqui, a capa dela porque ela foi gratuita, a gente ganhou de graça lá onde eu estudo teologia. Olha que benção, ó, Biblião. Ela é comentada versículo por versículo, é maravilhoso. Só que a visão dela é uma visão é uma visão da dispensação, do dispensacionalismo, é uma visão assim, um pouco diferente do que alguns cristãos mais reformados, tal. Então eu estou vendo que tu é da linha dos reformados, né, senhora? Eu estou percebendo, né? Está quase um presbiteriano. Ele está me dando medo. Ele está quase um presbiteriano. E aí, mais a questão assim, quem é mais santo ou mais salvo? Ninguém é mais santo ou mais salvo. É só uma questão de interpretação bíblica do assunto, tá bom? E aí então Jesus, ele começa a trazer uma introdução, assim, uma pincelada do que seria o fim dos tempos em Mateus 24. Sejam bem-vindos. Muito bom. Mateus 24.
Eu vou retornar aqui para depois a gente entrar em Gog e Magog para poder fazer sentido para aqueles que chegaram, tá bom? Para vocês, tranquilo? Também se não tiver, vai ficar aí, vai eu mesmo. Olha o que diz. A gente vai ler versículo 3 em diante. Mateus 24, versículo 3. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda. Aqui já está se referindo à segunda vinda. Jesus veio, ele veio uma vez e voltará uma segunda vez. E o do fim do mundo. E respondendo, Jesus lhes disse: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai que não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele já vai deixando claro que a gente veria, mas ainda não é o fim. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em diversos lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão para ser desafligidos e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Muitos nesse tempo serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Muitos teólogos entendem que todas essas coisas acontecerão de uma forma muito mais forte durante a grande tribulação. Outros entendem que é um espírito de anticristo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. O espírito de anticristo que já vai operando desde os dias de hoje até o início da grande tribulação. Não é o anticristo em si, mas já é o espírito dele fazendo essas coisas e preparando o caminho para que tais coisas aconteçam. Eu sou desse entendimento também. Eu entendo dessa forma, que existe um espírito do anticristo já preparando o caminho. E para mim, não sei para vocês, mas para mim, o maior sinal dessa preparação de caminho do retorno de Jesus foi essa pandemia Covid-19. E você viu o mundo parou. É uma coisa assim surreal. De você ver Times Square, eu já falei isso sempre aqui para vocês, sem ninguém na rua. Quando isso aconteceu? E a gente vê então ali a preparação do espírito do anticristo, mostrando como é que vai ser o governo dele, como ele vai conseguir governar e como ele vai conseguir manobrar todo o mundo para que se direcione para o lugar onde ele quer que vá, né? Continua. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por haver multiplicada a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado esse evangelho do reino em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Esse versículo é um versículo chave também para o entendimento de fim de mundo em uma vertente, em uma das vertentes. Que uma das vertentes afirma que Jesus só voltará quando o evangelho for pregado a toda criatura. Tem outras vertentes que não entendem esse versículo como um requisito a ser realmente check, um requisito a ser cumprido. Mas eu cresci ouvindo isso e eu ainda acredito que seja um requisito da volta de Jesus. A todo mundo terá acesso à pregação de Jesus Cristo, e então virá o fim. Aí versículo 15: quando pois virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, estiver no lugar santo,
aqui está falando claramente sobre o anticristo, porque como é que a Bíblia prediz que o anticristo surgirá? Ele será uma pessoa influente do mundo, que irá trazer paz dentro de Israel com os povos vizinhos. Ele vai ser aquele que vai dizer que pode trazer paz em tudo, em questão mundial, em escala mundial. E ele vai se sentar, vai reconstruir o último templo, e ele vai se sentar ali e vai trazer a desolação, que seria, o que seria essa desolação no templo? O retorno dos holocaustos, mas de animais impuros, não seguindo os rituais que a Bíblia coloca de sacrifício, mas ele vai começar a sacrificar animais impuros. O sacrifício vai retornar. Tem gente que não acredita. Eu esqueci de falar isso, mas tem 3 escolas de interpretação da Bíblia. Quem entende a Bíblia de modo literal, que o que está escrito na Bíblia vai se cumprir literalmente. Aqueles que entendem que é só uma alegoria. O que é uma alegoria? É algo que fala que é, mas não é. É uma representação. E a outra, qual que é a outra mesmo? Me lembra aí? Você lembra? Aí, estudiosos, meus amigos. Vocês se lembram? Qual que é a outra? É literal, alegórico, aí tem o que é misto dos dois, que acredita que é misto, e também a interpretação histórica, será que é? É histórica, que entende a Bíblia como um livro histórico, conta a história da humanidade, ali conta a história da humanidade, né? Pastor, e a nossa igreja? Ela entende a Bíblia como? Eu acho que nós, da Igreja da Graça, a gente se qualifica ali no meio a meio, que entende que parte literal e parte alegórica. E a senhora, eu entendo a Bíblia muito mais literal do que alegórica. Entendo mesmo. Tem muita coisa que eu leio aqui que eu falo, Por exemplo, a Bíblia não fala que no fim dos tempos nós vamos ter a lua se transformando em sangue? Isso é uma coisa que me deixa de cabelo em pé, quando tem o eclipse, que eles ainda chamam assim, né, lua de sangue. E a NASA publicou recentes estudos da lua se tornando enferrujada. Ela está enferrujando, ela está mudando a cor. Aí você olha para isso, como é que você não crê que isso é um sinal? Como é que eu posso entender que os sinais dos tempos... Eu estou esperando para ver o que foi no mundo espiritual esse alinhamento dos planetas do dia 28. Eu acredito que tem uma influência espiritual violenta. Como é que eu posso não acreditar que tenha, se a lua influencia até na maré? Influencia na força da água do oceano. Como é que eu posso não acreditar que isso seja espiritual? Estou falando de mim, tá? Mas cada um pode interpretar. Não, eu acho que isso é bobeira. Eclipse, isso é bobeira. Mas o que foi que aconteceu nas 10 pragas do Egito, quando teve escuridão 3 dias na terra? Foi um eclipse, filho? Eu também acredito. Um eclipse solar, tampou tudo, deixou todo mundo na escuridão, todo mundo morrendo de medo. Eu acredito sim nesses sinais poderosos do tempo, Deus usando o tempo mesmo. Eu acredito piamente, mas enfim. Voltando a ler, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aqui, dessa abominação aqui, há quem já entenda que aconteceu já esse texto. Provavelmente ali perto do ano 70 foi a reconstrução, do ano 40, quando Israel foi destruído, invadido, foi no ano 40? Que foi invadido, destruído. O povo de Israel realmente passou por uma invasão. Não me pergunte o nome, eu queria ser aquela pessoa intelectual que te fala, aquele rei do nome tal entrou, destruiu. Não sei, depois a gente procura e lê qual foi o rei que eles entrou, destruiu toda a cidade de Israel. Foi onde foi destruído a construção do último templo, que foi derribado e até hoje não foi reconstruído, né? Roubaram todos os utensílios do templo, distribuiu-se o povo de Israel entre todas as nações.
aí também tem uma interpretação interessante. Tem gente que interpreta o texto, que o texto já pode ter acontecido na história de forma pontual, mas também pode ter uma interpretação, o mesmo texto, para o fim dos tempos. Entenderam? Já aconteceu no tempo, na história, mas também serve para os finais dos tempos, é aplicado no fim dos tempos. Aqui esse texto, muitos teólogos dizem que já aconteceu no ano 40, porque Israel já foi destruído. O povo de Israel já foi distribuído pelas nações, eles foram acabados contra nações. Mas aí depois, no ano 70, Deus ele vem e dá o aval, e eles voltam e começam a reconstruir Israel. E hoje Israel é essa potência que a gente conhece hoje. Um país minúsculo, mas que tem uma força bélica invejável, que país de primeiro mundo não tem. Eu fico encantada com aquela proteção anti-bomba que eles têm ali em Israel. O negócio é muito, muito violento. Aí você vê como que é Deus quem dá realmente a sabedoria e condição, porque como um país deste tamaninho vai ter condição de produzir todas essas coisas, destruído como foi. O Brasil tem quantos anos? 400 e tal? 500 e tal? E olha o que nós somos. E olha o que nós somos. Qual é a força que a gente tem? E Israel, em pouco tempo, Deus deu a reconstrução literal mesmo de Israel. Aí o versículo 21 vai falar sobre como será a grande tribulação. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o começo do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, de tal maneira que enganarão, se for possível, até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Essa parte do texto é específico falando do anticristo e dos falsos profetas que surgirão. Mais uma vez, pode ser aplicado para o tempo final, realmente, quando chegar a grande tribulação, que na minha opinião ainda não chegou. Estamos perto? Talvez, muito provavelmente. Quando a gente estuda a questão de tempos, eu já estudei aqui com eles a questão de tempo, a gente vai vendo que nós já estamos nos 45 do último tempo. Última semana de Daniel, né? A gente, apesar de, a última semana de Daniel, mas terminando essa pausa da última semana de Daniel, que é o tempo da graça, terminando esse tempo. Essa pausa, ela pode se estender mais, a depender do clamor da igreja e da manifestação da igreja nos dias, ou ela pode... Jesus pode voltar daqui a pouco, quando a gente estiver aqui conversando. Eu espero que não seja durante a grande tribulação e nem no final, que seja realmente antes, Senhor. Que eu não quero ficar. Se o Senhor quiser arrebatar a igreja, mas a igreja será arrebatada. Mas não acredito que já aconteceu, mas acredito sim que esteja próximo. Muito, mas muito próximo. Mais próximo do que a gente imagina. Questão de... Não vou dar data porque eu não sou doida, né? Mas questão de algumas décadas. Eu acho que não chega a ser nem centenas de anos. Eu acredito que seja décadas. Espero que umas 8, 9, para dar tempo da Ana Clara crescer, realizar os sonhos que ela tem na vida e tal. De repente, né? Ter netinho, mas pode ser, né? Não vou dizer que. Por que a senhora fala isso, pastora? Porque eu nunca vi em tão larga escala
tanto entendimento do Apocalipse como nós estamos tendo, e tantos sinais acontecendo, tantos sinais. São muitos sinais que estão assim, diante dos nossos olhos acontecendo. A gente via coisas acontecendo, terremotos, tsunamis, a gente via endemia, mas a gente nunca tinha visto realmente uma pandemia, a gente nunca tinha visto terremotos acontecendo tantas guerras de forma tão clara, e a nossa tecnologia nunca tinha avançado tanto a ponto de nos permitir que todo olho veja a coisa acontecer. Que na minha opinião, o Augusto pensa diferente, mas na minha opinião, quando a Bíblia fala assim, todo olho verá, vai ser aqui, a internet. Na minha opinião. O Augusto fala assim, não, pastor, eu espero que seja mesmo um evento enorme no céu, que todo olho vai ver quem tiver. Eu acho que não vai ser, eu acho que não vai ser assim. Eu acho que o que todo olho verá. Mas eu não deixo de crer nisso daí também. Hoje em dia eu penso que seja isso aqui. Porque, gente, quem é que explica uma tecnologia em que a gente está do outro lado do mundo e a gente está vendo coisa? Veio um senhor falar comigo aqui hoje, eu estava mostrando um vídeo. Olha, pastora, isso aqui é lá da minha aldeia. São 5 dias do Amazonas, 5 dias de Manaus, de voadeira, 5 dias subindo o rio. Eu falei, amigo, lá já tem internet? Eu fiquei com medo, eu falei, lá chegou a internet para os ribeirinhos? Pastor, eu falei, não, quando eu saí ainda não tinha. Quando eu saí ainda não tinha, ou seja, a gente já tem acesso aos lugares mais remotos, já tem acesso à internet. Então está cada dia mais perto todo olho verá. Eles estão tudo cheios de internet, tirando foto. Eu falei, mas tá bom. E vamos voltar aqui para a leitura, versículo 27. Aí vem falando, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque em qualquer lugar que estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. Aqui, esse versículo está falando de Armagedon, que aí é onde entra o Gog e Magog, tá? Nesse texto aqui já começa a entrar a questão de Gog e Magog e Armagedon, a gente já vai explicar. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade do céu. É isso que eu quero ver. Esse evento eu quero ver com os meus olhos, não quero ver nada disso aqui não. A vinda do Filho do Homem já está escrito assim. Então eu li aqui para a gente dar uma entrada no que é Gog e Magog. Deu para entender até aqui? A segunda volta do Filho do Homem. Aí fala que ele voltará. E nós vamos entrar agora em algumas teorias de como será essa volta, tá? Dentro dessas teorias de como será essa volta, a gente encontra a profecia de Gog e Magog lá em Ezequiel, capítulo 37 e capítulo 36 e 37. Deixa eu só pegar aqui a colinha. Não, é 38 e 39. As profecias de Gog e Magog. Nós vamos encontrar esses nomes, Gog e Magog, Velho Testamento, Ezequiel 38 e 39, e Novo Testamento no Apocalipse 19 e Apocalipse 20. E a gente vai entender agora o que é esse momento. É Ezequiel 38 e 39, capítulo 38 e 39. Eu li esse Mateus 24 porque ele é um resumo. Aí, se vocês quiserem se aprofundar mais, a gente tem as aulas a gente chegou a falar de todas as taças, trombetas, acho que não chegou a falar de tudo, né? Faltou algumas não, coisas. mas a gente falou da abertura dos selos, a gente falou aí depois dos selos vem as taças, trombetas e taças. A gente não chegou nas taças, né?
Essas três coisas aqui, esses três eventos, eles estão dentro dessa grande tribulação que Jesus falou aqui, nesse capítulo que a gente leu. Terminou tudo isso, aí vem o que a gente chama da batalha de Gog e Magog, tá? Que é o que a gente vai ler agora em Ezequiel 38 e 39. A versão da Bíblia que eu vou ler agora é a NAA. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, vire o seu rosto contra Gog. Quem é Gog em Ezequiel? Gog é um general de guerra, é um homem da terra de Magog. Magog é a terra. Existem aí algumas teorias que julgam que Gog e Magog, Gog seria o líder político e Magog seria alguns países ali da região da Rússia, ali em torno daquele local. Alguns dizem que essa teoria já caiu por terra, que não é literal, realmente um país, mas outros entendem que é um país e que vai acontecer ali, tá? Aí vai de vocês estudar e ver. Eu acredito que é o país, que não é, que é a força espiritual que age, ou é realmente literal, aí fica na interpretação de cada um. Aí ele vem e fala: príncipe de Rosh, Meseque e Tubal, profetize contra ele dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, Gog, príncipe de Rosh, Meseque e Tubal. Eu farei mudar de direção, porei anzóis em seu queixo e o levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com escudos todos empunhando a espada, persas, etíopes e put com eles, todos os escudos e capacete, Gomer e todas as suas tropas, casa de Togarma e do lado do norte de todas as tropas, muitos povos com você. Prepare-se sim, esteja preparado, você e toda a multidão de todo o povo que se reuniu a você, e sirva-lhes de guarda. Depois de muitos dias você será convocado. No fim dos anos você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado no meio dos povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra, você e todas as suas tropas e muitos povos com você. Assim diz o Senhor Deus: naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente e você conceberá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos, nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa, levantar a mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores lhe dirão: você veio para levar o despojo, você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear grandes despojos? Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus: será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Aí depois continua aqui a profecia. Em que momento isso vai acontecer? Esse momento exato, ele não é claro para todos os estudiosos, mas tem uma corrente teológica que diz que esse momento, ele vai se dar após o fim do milênio. O que é o milênio? Vocês já ouviram falar do milênio? Grande tribulação, Jesus, o arrebatamento pode ser antes, durante ou depois, termina a grande tribulação, o anticristo é preso, ele é preso,
E Jesus volta com a igreja para reinar na terra durante 1000 anos. Tem alguns que entendem que esse milênio já está acontecendo, que é o tempo da graça, que somos nós, igreja, reinando com Jesus aqui em terra. Tem outros que entendem que o milênio vai ser literal, que nós vamos ter 1000 anos de paz. Eu gosto dessa interpretação também. Eu quero viver 1000 anos na terra, reinando em paz com Jesus aqui, governando. E no fim desses 1000 anos, onde todo o povo de Israel, a igreja, vai estar congregada, vivendo em paz, virá uma nova tentação, que vai vir através de Gog. E aí ele vem, cerca esse povo que está em paz. Vai ser tanta morte, tanta morte, tanta morte, que vai ter que ser convocado exércitos de abutres para poder dar conta dos corpos para serem comidos, de tanta gente morta nessa guerra. E tudo na permissão de Deus, Deus permitindo tudo isso. E aí vai ser a guerra final, quando ele vem, faz tudo isso. E aí a segunda vinda de Jesus, quando ele desce, põe os seus pés na terra e luta e vence a luta final, onde realmente tudo se termina. Tem alguns que entendem que é assim. Tem outra corrente que entende que o momento de Gog e Magog não vai ser literal, mas já é uma guerra contra os filhos de Deus, ele já operando desde já no meio de nós, matando o máximo de servos de Deus possíveis, que Deus permite ou que estejam despreparados, também tem esse entendimento. Aí tem o outro entendimento que está lá em Apocalipse, onde surge de novo Gog e Magog. Vamos ler lá? Que é esse momento que eu falo do fim do milênio, onde vai ter a rebelião, que Satanás é preso, depois ele é solto de novo. Mas para quê, meu Deus? Já prendeu, vai soltar de novo. Aí prendeu o demônio, aí solta o demônio de novo, gramunhão. E aí ele destrói esse exército de Satanás nessa última tentativa. Apocalipse 20. E aí se tem a última guerra. Então, tem algum entendimento com relação a isso? De se prende Satanás e solta-se novamente? Existe algum entendimento para esse processo? Olha, das teorias que eu li, todos eles são pacificados nesse assunto, que prende e depois solta. A única teoria que tem, que em que momento que isso vai acontecer, que aí não é tão claro, mas que vai prender, vai reinar 1000 anos e vai soltar de novo, vai ter a última grande rebelião. Mas não tem um entendimento sobre por que vai soltar. Tem, na verdade. Seria o último teste para quem ficou. Então existe um entendimento. O entendimento é esse, seria o último teste para aqueles que resistem mesmo para chegarem até a salvação. Agora, por que Deus quer testar tanto? Aí eu já não sei. E eu tenho medo de falar, que é igual a mulher que quer ficar testando o marido toda hora. Ô Jesus, me perdoe. Não falei nada. Não falei nada disso. Fala, mamãe. Então, já ouvi dizer que vai ter o arrebatamento primeiro, depois os que ficaram vão ficar 1000 anos aqui, padecendo, porque não vai ter Não, esse aí não. Consolador. Não, esse aí não. Vai ser 7 anos. Isso aí já é pacificado. A grande tribulação são 7 anos e fim. São 7 anos. Qual é o entendimento? Que é pacificado para tudo. Quando eu falo pacificado, que é igual em todas as teorias. São 7 anos a grande tribulação, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de muita guerra e tormento e muita dor. Aí o que se entende? Aí vem a teoria do arrebatamento. Se a igreja for arrebatada aqui, o Espírito Santo vai junto, 7 anos sem presença do Espírito Santo para quem ficar. Sem o Consolador, sem ajuda, e ela vai estar por si mesma para tentar resistir. A segunda teoria, que a igreja fica nos 3 anos e meio primeiro de paz, junto com o Consolador.
Quando o negócio ficar feio, o negócio começar a pegar mesmo, os salvos são levados. E essa teoria, tanto essa quanto essa, a teoria é que o arrebatamento vai ser secreto. O arrebatamento vai ser secreto. Vai ser assim, ó, estamos aqui falando, sumiu. Já assistiram o Deixados para Trás? Assiste, David. Assiste. Um filme, Deixados para Trás. Tem o 1, 2 e 3. E eles estão gravando um novo, espero que saia logo. Porque a produção é antiga e tal, então é uma produção assim bem fraquinha, mas é bem interessante. Só que eles são do entendimento do pré, né? Acho que o primeiro é o melhor, né? Ah, eu acho. É. O resto tá uma porcaria. Quem quiser ficar aqui fica. Aí, e aí, o último entendimento, que é o pós, é que a igreja vai passar por toda a grande tribulação. O Espírito Santo vai estar aqui com a gente, não vai ser retirado. Mas quando terminar a grande tribulação, aí a gente é retirado. A gente é retirado da terra, é arrebatado. E depois, eu acho que para todos, o milênio acontece para todos, não. Para os pós não tem milênio, eles são amilenistas. Eu vou pegar no livro, eu vou mandar a foto para a gente ler. Exatamente. Eu estou aqui tentando lembrar quem são os amilenistas. Eu acho que o pós ele entra no amilenista. Aí o que é o amilenista? Aquele que não acredita que vai ter milênio. Mas nós acreditamos. 7 anos a igreja é retirada, a igreja. Que aí também vem o entendimento do quê? Igreja e Israel. Porque também tem isso aqui. Quem é Israel e quem é igreja? Tem gente que entende que hoje nós todos somos Israel de Deus. Tem gente que entende que igreja é igreja e Israel é Israel. Cidade, terra, povo, judeu, sangue de verdade, descendência. Aqui, nesse assunto, eu ainda estou estudando algumas coisas para decidir em que ponto que eu fico. Se eu sou Israel de Deus, se eu sou igreja, se somos todos. Eu ainda estou meio no mix, assim, ó. Eu tô meio no mix. Às vezes eu falo, não, Israel, às vezes eu vejo Israel, igreja. Porque a gente precisa ter esse entendimento, até para a gente ler algumas coisas na Bíblia, porque tem algumas coisas na Bíblia que é para a igreja, e tem algumas coisas na Bíblia que é para Israel. Então tem coisas que eu leio na Bíblia que não é para... Pode ser que seja para mim, se eu tenho entendimento, pode ser que seja só para Israel. Está entendendo? Entendeu, Ian? Entendeu? É uma salada, né? Entendeu? Não, a carinha dele não está muito entendida não, mas ele tá começando a pegar, porque a gente tá... É porque como a gente pegou a matéria já no meio para terminar, mas a gente vai tentar assim abordar para encaixar o que eu conheço com o que a gente está falando. Esse assunto de escatologia é um assunto bem polêmico, porque a gente consegue se posicionar em muitas coisas. Tem muitas vertentes que você pode se posicionar. Então às vezes pode bagunçar. Eu mesma, assim, se a gente for pegar uma teoria, o meu pensamento, a teoria, eu sou um pouco daqui, um pouco dali, não sou 100% puro numa linha. Essa linha é aqui, ó, tudo aqui. Às vezes eu tô aqui, às vezes eu tô aqui, às vezes eu subo para cá, às vezes eu encaixo aqui e ali, porque não é um assunto tão claro. Por isso que a gente tem que ir estudando e lendo, porque quanto mais vai chegando o momento do fim, mais Deus vai esclarecendo essas histórias para a gente. Então eu entendo assim, como talvez não seja o momento tão perto do fim, as coisas não são tão claras. Porque quando se tornar tudo claro, a gente fala, não, agora realmente está claro. Já aconteceu. Como por exemplo, os astrônomos que ficavam estudando os céus e acharam a estrela de Belém. Na hora que eles acharam, eles disseram, não, agora está claro. A profecia do nascimento do Messias é isso.
vamos seguir a estrela. Antes disso, eu acho que eles deviam ficar olhando, será que aquela é a estrela? Será que aquele cinturão de Órion ali? Será que as Três Marias? Será que porque essas estrelas, elas existem desde sempre. Elas não foram descobertas agora. Abraão já estudava as estrelas, elas estão nos mesmos lugares. Né? Se alguma morreu, até chegar o tempo que a gente está aqui, a gente ainda continua vendo ela lá. Ah, já morreu, mas a gente está vendo a luz dela ali, porque demora milhões e milhões de anos para uma estrela que morreu sumir a luz do céu. Vocês sabiam disso? Nem sabia que estrela Morre. Tem estrela que morre. Tem estrela que morre. Só que demora muitos e muitos e muitos anos para essa informação chegar para a gente. Então, o que a gente vê, a gente olha para o céu, a gente pode estar vendo um monte de estrela morta, mas a luz dela ainda está ali, e são bilhões e bilhões de anos. Né? São bilhões e bilhões de anos. E segundo a Bíblia, a humanidade ela tem 6.000 anos. Ela não tem mais do que isso. Nós, a nossa existência. Ela não tem mais de 6.000 anos. Não vou levantar essa pauta não. Né, já ia levantar uma outra pauta, mas já ia fugir. Não vou levantar. Vou levantar não. A gente levanta umas pautas que não sai nunca mais. Gog e Magog, vamos ler aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, aqui a gente está falando do milênio, Satanás será solto da sua prisão. 20, versículo 7. Vamos ler o versículo 1 para vocês entenderem do milênio? Para eles entenderem do milênio, os nossos 3 domingos? Vamos ler o 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então está escrito, né? Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ah, é por isso que você quer ficar na grande tribulação. Agora eu entendi, Rani. Agora fiquei em dúvida. Fiquei em dúvida agora, porque eu quero. É, porque eu não tinha prestado tanta atenção. O milênio não vai ser para todo mundo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Então aqui vai acontecer, eles entendem que Gog e Magog, profecia que já aconteceu, a época dos selênios, que invadiram, destruíram. Eles entendem que ali era Gog e Magog, alguns teólogos entendem isso, outros entendem que vai ser nesse momento, que essa batalha eles também chamam de Armagedon, essa última batalha, quando Satanás vai ser solto,
vai pegar aqueles que estavam reinando 1000 anos com Jesus. Às vezes a gente, pelo menos eu, a gente olha assim e fala, mas poxa, a pessoa estava aqui reinando com Jesus 1000 anos, aprendendo, e vai ser enganada por Satanás. É só a gente lembrar dos discípulos. Andaram com Jesus e foram enganados por Satanás. Judas traiu, Pedro negou, Tomé duvidou, e Jesus, 2 dos discípulos estavam indo para Emaús. Jesus tinha falado bem claro, fica aqui. Eles pegaram as mochilinhas, bora tomar um banho quente, que a gente tá nossa, vocês sabem que Emaús era conhecido por ser terra de águas quentes, né? E aí dizem que eles estavam indo para Emaús para poder dar uma relaxada, nesse paraíso na cabeça. Jesus teve que ir lá pegar e falou, volta, cidadãos, vai acontecer isso de novo. E Satanás vai enganar uma multidão de gente que vai se reunir em batalha para matar aqueles que estavam reinando com Jesus. E aí então vem a batalha de Gog e Magog. Versículo 9: marcharão pela superfície da terra, cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado, aí é o momento final, foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Mas você vê, né? A gente fala, Jesus está voltando, mas depois que Jesus voltar ainda tem um percurso grande para passar. Se morrer, acabou. Se morrer, acabou. Por isso que a gente fala, a gente tem que viver cada dia como se Jesus voltasse, né? A gente ensina que Jesus ele volta de modo pontual para cada um, com a nossa morte, e ele voltará de um modo geral para todo o mundo, para toda a população. Por isso tem que estar vigilante. Então Gog e Magog acontece dessa maneira. É uma batalha. Alguns entendem que serão 2 momentos. Um momento que já aconteceu na história e esse momento aqui no fim de tudo, mas a maioria entende que a batalha de Gog e Magog e Armagedon se dará ao final do milênio, como está aqui de forma literal em Apocalipse capítulo 20, onde vai ter a batalha final. Aqui é onde vai ter a batalha final. Vai acontecer realmente o fim, acabou, game over, ponto final, sem vidas para ressuscitar e acabou-se, ok? Dentro dessas explicações, a gente vai encontrar, dentro dessas situações aqui, a gente vai encontrar, e eu quero conversar um pouquinho com vocês no dia de hoje, sobre a teologia dispensacionalista. O que é essa teologia dispensacionalista? É um sistema de interpretação bíblica que vai dividir a história da humanidade em diferentes períodos ou de dispensações, que é o que a maioria dos cristãos hoje seguem. Eu não sei se aplica dentro do calvinismo, não, isso aí realmente eu não pesquisei. Mas a gente vai ver aqui as dispensações, o que acontece em cada período, ok? Primeira dispensação, primeiro momento da dispensação. Entende-se que aconteceu em Gênesis capítulo do 1 ao 3, que é o momento da inocência, onde o ser humano ainda era inocente. Não sei se vocês estão preparados para, não sei. Mas eu estou em paralelo estudando alguns livros apócrifos, que eles não são canonizados, não são bíblicos, mas eles abrem um entendimento um pouco do que acontecia dentro da história da humanidade àquela época. Como por exemplo, esses anos da inocência, tem um livro apócrifo que ele vai relatar como é que foi o sofrimento de Adão e Eva depois de serem expulsos do Jardim do Éden. Que talvez é um assunto que a gente nunca parou assim para pensar. Como é que eles viveram depois? O sofrimento, né? Aí o livro conta que eles queriam voltar ao Jardim do Éden e tinha o anjo de guarda que não deixava entrar.
fala onde eles foram colocados para que o vento não batesse, não soasse o aroma das frutas e causasse um desconforto maior ainda em Adão e Eva. São coisas assim, são detalhes que não são bíblicos, mas são detalhes históricos interessantes para a gente entender esses períodos da dispensação. Bem interessante. Segundo, o momento da dispensação, o momento da consciência, que vai de Gênesis capítulo 4 ao capítulo 8, que é quando o homem cai em si e aí começa a se ter consciência de tudo de mal que existe dentro do ser humano, porque foi o período em que aconteceram tantas e tantas e tantas atrocidades que Deus não conseguia mais olhar para a terra e suportar ver o que o ser humano estava fazendo, a ponto dele suspirar e dizer: eu vou mandar o dilúvio para acabar com tudo. É o período pré-diluviano, né, que a gente chama. Vocês pararam já para Começa com Caim e Abel, né? Começa com Caim e Abel. Exatamente. Vocês já pararam para pensar quais... Ô Levi, vai para o escritório, por favor. Quais eram essas coisas que eles faziam para causar tanta repulsa em Deus? Vocês já pararam para pensar? Eu acho que não muito diferente do que acontece hoje. Eu acho que muito pior do que acontece hoje, porque Deus ainda olha para nós e ainda não executou juízo contra. Ele não resolveu ainda interromper o tempo da graça. Mas porque veio o Cordeiro para nos... Eu acredito que quando multiplicar-se tanto, porque vocês já leram lá em Mateus, a gente acabou não lendo, mas fala que quando o tempo estiver como nos dias de Noé e como nos dias de Sodoma e Gomorra, ele virá. Então o que nós estamos vendo ainda não é nem, eu na minha opinião, ainda não é perto do que eles faziam. Quando a gente lê esses livros, por isso que eu estou dizendo que não sei se todo mundo está preparado para ler, mas lá fala de situações tão grotescas que vai pautar inclusive a questão da mitologia grega. De onde surgiu a mitologia? O David é inteligente, ele já voou lá em cima e já pegou. Mas isso já acontece, pastor, é muito. Mas é assombroso. Mas num nível assim de ser... Acontece, mas não numa escala tão grandiosa. Então, acontece numa escala grandiosa, só que quem é da igreja não vê essa escala grandiosa. Não, mas o que a gente está falando é uma coisa muito superior, muito mesmo. De chegar a ter até nascimentos de híbridos, vamos dizer assim. Porque nesses livros eles trazem até essa questão. Então, aí a gente vai vendo que o negócio vai multiplicando, ficando terrivelmente terrível. Vocês conseguirem entender que tem coisas que às vezes a gente fala assim, jogando bem pro alto, assim, né? Mas a escala assim assombrosa de maldade, de pecado, de corrupção, né? De espalhar. Vocês já ouviram falar que essas questões de magias foram ensinadas por anjos caídos? Já ouviram falar? A origem de todas essas magias, feitiçaria, magia branca, magia negra, manipulação desse tipo de coisa, são ciência que foram ensinados por anjos caídos aos seres humanos. E eu acredito, porque eu tive um contato com uma experiência lá no Amazonas, desculpa repetir, mas é para eles saberem, eu fui evangelizar um pai de santo, e a esposa dele, mãe de santa, veio me contar como é que eles foram catequizados. De uma mulher tendo um filho, estava para morrer, apareceu uma criança com a voz mudada, dizendo: abre a porta, porque se eu não entrar para ajudar, vai morrer a mãe e vai morrer o filho. E a parteira abriu, a criança entrou, fez o parto, e depois desse dia, a criança incorporada por espírito maligno começou a ensinar o espiritismo naquela cidade ribeirinha. E era uma cidade que não tinha acesso
a igrejas, não tinha um trabalho nem da católica, nem da cristã, não tinha nada. A gente está falando assim, coisas de 60 anos atrás. E um espírito... Oi? Não entendi. O espiritismo. O espiritismo. E o espírito incorporou na criança e ensinou o passe, a gira, o tabaque, ensinou os despachos. E eles aprenderam a religião com o espírito. Quando ele terminou de catequizar, a cidade, a criança nunca mais foi possuída. Eles ensinaram. E eles seguiram naquela religião. E aí o espírito dizia assim, quando vier um padre, pede para batizar todas as crianças, porque as crianças são pagãos. E aí chegou um padre, batizou as crianças e esse ritual continuou na cidade. Essa mulher saiu do interior, cresceu, saiu na adolescência, na juventude, foi para Manaus. Chegou em Manaus, alguém convidou, vamos lá no terreiro para você conhecer? Ela, não gosto dessas coisas, tenho minha religião da cidade. Não, vamos, levou. Chegou lá, ela ficou pasma, porque tudo que eles aprenderam com o espírito era o que eles praticavam naquele terreiro. Tudo. E quem ensinou não foi uma pessoa, foi um espírito. Então, a época lá atrás, dos diluvianos, também disse que os espíritos se manifestavam e ensinavam toda essa coisa do ocultismo. E era uma coisa muito real, porque se não é uma coisa real, quem vai praticar? Quem vai acreditar? Não, isso aqui é falso, está falando que vai dar e não dá. Mas quando você fala assim, não, eu vou fazer, vai acontecer. Como você já deve ter conhecido pessoas que, por exemplo, outro dia a irmã estava comentando comigo, pastora, minha mãe era daquele tipo que ela falava, eu vou mandar a praga, essa pessoa vai morrer. E a pessoa morria. E todo mundo tinha medo. Eu não acredito nisso. Não cai nessa balela. As coisas não pegam na gente, porque nós somos com Cristo e Cristo é maior em nós. Mas que isso acontece, acontece. Acontece e o negócio é pesado. Era essas coisas e mais do que essas acontecia à época do dilúvio. Aí o terceiro momento da dispensação, o momento do governo humano, quando vem da época de Noé até a arca, onde os homens deveriam se espalhar e encher a terra depois de Noé, né? Depois de Noé a arca, os homens deveriam voltar a se multiplicar na terra. E aí o que aconteceu durante esse período de falha? Foram crescendo, em união, falando a mesma língua, até que eles resolveram querer ser maiores do que Deus. E aí foram construir a Torre de Babel. Uma vez eu preguei sobre isso, o poder da comunicação. Uma comunicação bem feita te leva a lugares inimagináveis, até a corrupção. É o período governo humano, que é o período Noé e Arca até a Torre de Babel. Aí o quarto período da dispensação é a promessa, vai de Abraão até Moisés. Quando Deus chama Abraão e faz a promessa de que faria uma grande nação, e esse período aí durou uns bons anos até se cumprir em Moisés. Aí o quinto período é o período da lei. Esse é um período muito maior de tempo, vai de Êxodo até Atos 2, que é o período onde eles estão vivendo da lei, juízes, reis, até vir Jesus e cumprir toda a lei, né? Esse é o quinto período. Esses períodos da dispensação, eles sempre apontam que tem uma falha e um juízo. Por exemplo, nesse tempo da lei, qual foi a falha do povo? Israel rejeitou Jesus. E qual foi o juízo? A destruição total de Jerusalém. Ela foi destruída completamente. Após Jesus, né? Destruiu-se, houve o juízo. Foi nos anos 70. O ano 70 que foi lá e destruiu tudo. Aí o sexto momento da dispensação, que é o momento da graça. Aí é por isso que eu trouxe essa dispensação, essa questão da dispensação dentro do assunto de Gog e Magog.
porque é o tempo da graça, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Quanto tempo vai viver quanto tempo vai existir o tempo da graça? A gente entende, aí entra no assunto que você estava conversando comigo das semanas de Daniel. A gente entende que o tempo da graça é um tempo indeterminado, é uma pausa que houve no tempo, onde a graça está operando na humanidade para o surgimento da igreja. Não lembro se vocês lembram, mas no final da última aula do ano passado, eu trouxe essa informação de que a igreja como nós somos, ela não foi vista por nenhum profeta no Antigo Testamento. Nós estávamos ocultos em Jesus. Olha que coisa. Nenhum profeta profetizou sobre a gente, sobre a igreja. A gente entra no cenário histórico com a morte de Jesus e a abertura do tempo da graça. O que é a graça? A graça é o favor não merecido, executado em Jesus, por nós que não merecemos. É onde veio, e se os profetas da época existissem hoje, eles iam falar como? Que esse bando de gentil está vivendo as promessas que Deus fez para Israel. Mas era um ponto muito pontual. Era um Naamã na Síria, era um... Não, eu falo, aconteceu a resistência dos judeus. Sim. Mas eu estou falando dos profetas. Imagina se Jeremias, que chorou tanto pela nação de Israel, visse a gente vivendo a graça da maneira como a gente vive hoje. Eu acho que talvez ele seria um Jonas. Não, tem Jonas no livro, talvez ele seria um Jonas. Ali já era o tipo e atítipo. Vocês lembram que estudou tipo e atítipo, né? A tipologia, né? Ali em Jonas já é o tipo de Jesus e o tipo da resistência. A pregação do arrependimento para quem não era de Israel, e eles se arrependeram e Jonas achou ruim. Já era, eu queria até morrer. Eu prefiro morrer do que ver essa geração arrependida. Eu não queria nem vir falar, porque eu sabia que se eu viesse, eles iam se arrepender ou se eu ia perdoar. Eu não queria nem que eles tivessem perdão. Negócio pesado. E aí a gente entra na era da graça, onde nós surpreendemos a história da humanidade. A gente está num momento, numa dispensação. Se a gente falar da dispensação, no momento da dispensação da graça, que nem os profetas imaginavam. Deus não tinha mostrado a gente nem para eles. A gente vem oculto no coração de Jesus. Olha que coisa linda. O amor de Jesus. A gente vem. E quanto tempo esse tempo da graça vai durar? A gente não tem. A gente não tem uma previsão. Ele está durando 2000 anos já, né? 2000 anos e 25. Pode durar 3, pode durar 4. Vai depender de como é o comportamento da igreja. O tempo da graça depende de nós. Ele pode ser estendido e ele pode ser abreviado. Por isso eu tenho muito cuidado quando a gente canta Maranata, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Porque quando a gente não tem entendimento, a gente fala assim, não, tudo bem, mas... Entendeu? Vocês entenderam, vocês são... Eu gostei de ver o entendimento, vocês não precisam falar muita coisa que já... A gente tem que ter um entendimento. Por isso que quando eu falo para vocês aqui na igreja, a gente tem que ter entendimento até o que a gente canta. Porque às vezes a gente está pedindo coisa que a gente não faz nem ideia do que é. Tem que ter cuidado até o que a gente fala, o que a gente ora, porque a gente, sem entendimento, a Bíblia mesmo fala, a gente perece por falta de entendimento e de conhecimento. Então nós estamos nesse tempo, o 6º período, o tempo da graça. Quanto tempo vai durar? Vai depender de mim e de você. Se Deus olhar para a terra e ver aqueles que deviam marchar em santidade, como no tempo de Noé, como no tempo de Sodoma e Gomorra,
Ele vai voltar e vai voltar com as suas taças da ira. As suas taças da ira. E ele vem com a taça da ira mesmo. Eu estava até falando hoje. Eu falei, o pessoal tem que tomar muito cuidado, porque hoje está sendo apresentado um evangelho muito fácil, um evangelho de coach. E é exatamente isso que Satanás quer, esse evangelho de coach. Vai dar tudo certo, Deus quer você com carro, com casa, né? Deus quer você... Sim, Deus, eu sei que Deus tem tudo isso pra gente, mas a visão da igreja não é essa. A visão da igreja não é essa. A visão da igreja é salvação e levar o mais possível de almas para o céu. Porque Satanás não brinca para levar para o inferno, mas muitas vezes a gente está brincando em conduzir as pessoas para o céu. A gente estava até num debate ontem mesmo no grupo de pastores. Aí um pastor falava assim: Deus vai cobrar de nós que está ensinando errado o povo. Aí o outro levantou: de mim não. Eu estou procurando ensinar o certo. O outro: de mim também não. Eu falei: olha, eu estou quase na certeza que eu também, de mim, talvez. Quase na certeza. Mas eu estou quase com a certeza também que eu não estou ensinando o povo esse caminho da ganância, não. Mas tem muitos pregadores que vão pagar caríssimo, porque estão ensinando o caminho da ganância. E vão pagar caro, caríssimo, porque esse não é o caminho do evangelho. Paulo fala, né? Nem todo mundo deveria ensinar. Eu estava falando isso no sábado que eu falei, eu até trouxe no dia que eu peguei, né, do domingo. Satanás, ele não está tentando apresentar só o caminho estreito, ele está tentando, quer dizer, ele não está só oferecendo a porta larga, mas ele está tentando alargar o caminho estreito que Jesus deixou para mim. Esse mesmo dia, eu trouxe, eu até falei no sábado também, eu trouxe aquela música que fala que a gente está entregando tudo, e eu, Paulo, você não está entregando nada, e foi o que eu relatei para os jovens. É isso que a Bíblia nos pede, para entregar tudo. A gente pode ser próximo? Pode. Eu até citei assim, a senhora queria ser rica, não tem nada, mas Deus não chamou para isso. Nem todo mundo é chamado para isso. Mas foi o que eu relatei para os jovens. Isso ainda é necessário, os ricos serem chamados para ser ricos, porque senão a obra não seria contigo. Tem pessoas que são chamados para ser muito próximos, mas nem todos. E é o que está acontecendo que a senhora acabou de relatar, os poucos estão dando terreno. E aí acaba criando uma frustração imensa, porque a pessoa não tem a riqueza, ela já coloca: então eu não tenho Deus, então Deus não me ama, cadê o Deus que não me dá, cadê o Deus que não me abençoa, cadê Deus que só tem os seus preferidos e não dá para todos, quando não é assim, né? Não, eu não posso medir o amor de Deus por mim pelos bens que eu tenho, pelas respostas de oração que eu quero receber. O amor de Deus por mim é outra coisa, né? Agora, se Ele tem um plano, ou se eu me esforço para ser um rico e Deus vai estar comigo, beleza. Mas se não é, também, né? Então a gente está dentro desse tempo da graça que vai até o arrebatamento da igreja. Qual que é a nossa responsabilidade durante esse tempo? Semear isso no coração de vocês antes da gente ir embora. Manter a nossa fé em Cristo. Precisamos manter a todo custo. Não olhem para homens. Eu sempre falo para os meus alunos que estão aqui: pode chegar um dia que eu sou trocada e venha para cá um pastor que não é pastor. E não posso olhar para ele. Eu tenho que olhar para Jesus. Tenho que continuar olhando para Jesus. Você pode ter decepções com seres humanos, decepções com pessoas, mas é sempre mantendo a fé em Cristo. Por quê? Porque me ensinaram errado. A vida inteira me ensinaram errado. Mas a pessoa que ensinou errado, ela vai ter a sua responsabilidade, vai. Mas você vai ter a responsabilidade de não ter pegado o livro sagrado e estudado. Então eu não tenho como uma excusa apresentar para Deus: ninguém me ensinou. Mas por que você não sentou e não leu a Bíblia e não estudou? Por que você não chamou a mim, o Espírito Santo, para te ensinar? Sendo que eu disse a vocês que eu, Espírito Santo,
estaria com vocês e ensinaria tudo o que vocês precisavam saber. Porque o Espírito Santo, ele nos ensina tudo o que a gente precisa saber. É só a gente pedir. Então não tem como eu dar desculpa. Eu não fui instruído, eu não fui ensinado, porque eu tenho tudo aqui. E tenho acesso. Então a nossa responsabilidade durante esse tempo da graça é respeitar a graça como uma misericórdia, um favor, não desrespeitar a graça, como muitos estão fazendo. Estão transformando o Evangelho no... Esse discurso eu acho péssimo. Foi uma das coisas que me decepcionou muito no Hillsong. Vocês conhecem a igreja Hillsong? O grupo de louvor Hillsong? Já ouviram aquela música? Tua voz me chama sobre as... então vocês conhecem Hillsong. É desse grupo de louvor dessa igreja. Eles têm uma teologia de que uma vez salvo para sempre. E aí eles têm uma multidão de jovens na Austrália, a igreja lotadíssima, mas que é permitido fazer tudo o que eles querem, porque já aceitaram? Já está salvo? Está salvo. Então você pode ir para balada, você pode fumar, você pode beber, você pode transar antes do casamento, você pode fazer o que você quiser, que você já está salvo. Aí você vê músicas lindíssimas que está regando o Evangelho no mundo, mas dentro de uma teologia quebrada, dentro de uma teologia terrível. Aí você olha e você fala, poxa, mas nós temos a missão de manter a nossa fé em Cristo. É isso que a gente vê aquilo que Jesus fala. Já que no dia, eu acabei com oração, mas fez tanta coisa. Nossa, eu tenho um amigo que fala isso. Ele fala assim, olha, ele fala assim, eu não tenho certeza. Ele fala assim, eu não tenho certeza se eu vou ser aprovado no Tribunal Branco. Mas no dia do Tribunal Branco, a única coisa que eu peço para Deus, mesmo se eu for reprovado, deixa eu ficar por último. Só para eu ficar vendo aquele monte de gente que se acha o santo, e o Senhor vai olhar para ele e vai falar assim, não te conheço. E ele vai ser o primeiro. Não te conheço. Não está na lista. É porque, infelizmente, tem muitas pessoas que aprendem o benefício do Evangelho. Eu sempre disse isso. A igreja é um ambiente que é um ambiente de fácil manipulação. Você consegue manipular, você consegue mexer, porque você tem um assunto muito poderoso que você consegue mexer. Só que quem faz isso não acredita que a Bíblia é verdadeira e que vai existir o juízo. Porque naquele dia onde todos vão de comparecer diante do tribunal, ali não tem para onde escapar. Ali vai ser ou esquerda, apartai-vos, bodes, não conheço, ou direita, entrai para o gozo do seu Senhor. Então não vai ter para onde fugir, eu não vou ter como justificar. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio. Tem pessoas em pecado que expulsam demônio? Se a gente for olhar, vou dar um exemplo, que não sei se vocês já assistiram o documentário do João de Deus. Vocês já assistiram? Quem foi João de Deus? João de Deus, ele foi um líder de uma religião espírita, em que ele, através de dons, ele curava N pessoas. E tem relato de muitas pessoas curadas pelas cirurgias espirituais de João de Deus. E eram curadas mesmo. E é aquela doença que não fala assim, cure e depois volta. Não, é curado mesmo. Que talvez até em nome de Deus curou, se foi demônio, não sei. Mas executou. Mas ele era aprovado? Não. Estava em cima das fiéis, estupravam a galera. Foi denunciado, foi preso, mas fazia o negócio acontecer de uma forma... O poder está no nome de Cristo. Exatamente. Eu estava falando isso lá no eu até contei o testemunho que aconteceu nessa sábado. Eu estava falando isso com você, aí naquele dia eu falei, poxa, obrigado por organizar, não sei o quê, mas aí também depois eu vi uma hora com isso mais na minha cabeça de Lucas 10, 20.
E o que manda é isso. Mas ficou mais bonito que você pode fazer, essa situação de... Você lembra do que a gente leu? Naquele tempo surgirão falsos profetas que farão sinais, maravilhas e prodígios. Não é só sinal, não é só maravilha, mas prodígios. São coisas que a pessoa vai fazer igual Elias, vai orar e o fogo do céu vai cair, vai estender a mão, não, agora vai chover, estende a mão e começa a chover. São sinais, essas coisas maravilhosas, prodígios, quando fala de prodígios, fala dessas coisas maravilhosas até em clima, que a pessoa vai falar e a coisa vai acontecer, mas vai entrar? Não vai. Então aqui o último alerta para a gente terminar a nossa aula. Durante esse tempo da graça, mantenham a fé em Cristo. Vocês verão todo tipo de coisa, vocês vão se deparar com todo tipo de gente, mas não se pautem por nenhum deles, não se guiem por eles. Se hoje surgiu um escândalo envolvendo um grande nome que você admira muito, ore a Deus, que Deus tenha misericórdia daquela vida daquela pessoa, mas você continua olhando para Jesus. Às vezes eu me pego pensando que eu conheço muita gente, né? E aí eu já vi pessoas que pregavam o evangelho e estão hoje tirando foto com bebida na mão. Pessoas que eram esposa de pastor, que hoje você entra no perfil, tá lá, eu sou libriana. Eu falo, mas que desgraça é essa, né? Então assim, se decepcionou com o homem, mas o que Deus tem a ver? Eu vou abandonar a fé, vou abandonar Cristo, vou destruir o templo do Espírito Santo, porque aquele homem não vale nada, aquela mulher não vale nada. Não, a minha responsabilidade é manter a minha fé em Cristo e agarrá-la com todas as forças, porque vocês viram no texto que a gente leu, pode parecer que venceu, mas ainda não venceu, ainda vai vir uma outra coisa. Aí parece que venceu, mas ainda não venceu, vai vir outra coisa. Aí que ele fala, agora Satanás está preso, acabou Satanás, depois de 1000 anos lá vem ele de novo. E vai tentar de novo, vai arrastar um monte com ele de novo. E se a gente não estiver prestando atenção, ó nós, sendo arrastado pelo laço de Satanás, sendo arrastado pelo inimigo, está repreendido em nome de Jesus. E o juízo no tempo da graça vai ser a grande tribulação, ali termina. E aí o último tempo, o sétimo momento da dispensação, que a gente ainda vai viver ou não vai viver, depende de como vai acontecer na nossa vida, que é o reino milenar, que é os 1000 anos do reinado de Cristo. E aí a responsabilidade vai ser obedecer ao Rei Jesus, e a gente entende que esse reinado vai ser literal, Jesus mesmo na terra reinando, como os israelitas imaginavam que seria, mas não foi, vai ser agora no final, vai ser dessa vez. E a falha, qual vai ser a grande falha? Satanás sendo solto, iludindo um monte, e a guerra de Gog e Magog. E aí a gente vai ter que decidir que lado da guerra a gente vai estar, né? E o juízo vai ser o juízo final, onde Jesus vai pegar Satanás, vai pegar o inferno, vai lançar tudo no lago do fogo de enxofre, e ali termina tudo. O pessoal diz assim, o inferno é o fim. Não, o inferno não é o fim. O inferno ainda vai ser pego, ainda vai ser lançado no lago que arde como fogo e enxofre, e ali realmente vai ser o fim de todas as coisas. É onde tudo se acaba, né? Eu acho que desse assunto de escatologia a gente termina hoje, porque é muito debate, muita coisa, são só algumas informações, muito detalhe. E semana que vem a gente começa um assunto novo. Gostaria de saber, vocês têm algum assunto para pedir que vocês queiram estudar? Eu posso escolher e trazer. Estudo dos anjos. Eu queria saber quem era a pessoa que estava perguntando toda hora. Quem são os 7 anjos poderosos de Deus? Me mandou umas 4 vezes essa pergunta. Os 7 anjos poderosos de Deus, os 7 anjos poderosos de Deus. Essa pessoa me incentivou a ler livros apócrifos. Eu achei os 7 anjos poderosos de Deus, mas não aparece na Bíblia, aparece nos livros apócrifos, né? Aparece em Enoque, em Jazé, aparece em Tobit. É um livro muito legal. Esse livro apócrifo ensina até sobre esmolas. Oi? Os 144 mil escolhidos é dentro do Apocalipse.
Esse tema é um pouco... tem gente que diz que são só 144 mil realmente escolhidos que vão para o céu, mas imagina. Já atingiu a etapa e a gente está aqui só gastando Mas em tempo. Mateus não fala dos escolhidos? Muitos são chamados, poucos escolhidos. É esse versículo que você fala? Que aí vem a premissa aí do calvinismo. Que Exatamente. as pessoas foram escolhidas. Da predestinação. Aí é um assunto bem extenso que a gente vai entrar na predestinação. igual que assunto bom. Existe predestinação, como que a predestinação é vista na Bíblia. Irmã É bom Márcia, isso. qual é o nome da irmã? Irmã Simone. A gente tem um grupo, que é o grupo do estudo bíblico, do curso bíblico, que a gente coloca as informações lá. Por exemplo, às vezes acontece um imprevisto, eu não consigo vir, aí eu aviso só nesse grupo, que eu não vou conseguir vir, porque são as pessoas que vêm para o estudo. Aí a senhora me manda um oi no meu WhatsApp para colocar a senhora no grupo, pode ser? A senhora tem WhatsApp? Tá. A senhora anota o meu número? Ou a senhora já tem o meu número? Não. Então anota aí o meu número para a senhora me chamar. A senhora coloca na tua agenda e me chama. 97084 7426. E aí eu vou colocar a senhora também, tá, irmã Márcia? A gente tem alguns outros irmãos lá que não estão conseguindo vir, mas eles ficam no grupo, porque quando termina a gravação, manda link e aí eles ouvem em casa, eles acompanham o estudo. Na época, quando eu era, desde aquela época eu ia fazer aquele estudo bíblico, como é que chama? A grade. A grade. Aí não Já parou de deu gravar? pra